A busca pela felicidade é uma constante na humanidade. E não é à toa. Sentir-se feliz em um estado de contentamento onde nos sentimos valorizados, reconhecidos, traz uma sensação de plenitude, gostosa, mas que, para ser honesta, é raro conseguir sentir tudo isso e passa rápido. Angústia, desconforto, tristeza, raiva são tão essenciais para o desenvolvimento humano quanto o sucesso. O mais importante é entender esses sintomas e identificar suas origens, aprender a gerenciar de maneira eficaz. Precisamos aprender a ver onde dói, por que dói, e esse processo abre para um maior autoconhecimento e uma vivência mais plena. Este é um dos papéis de um psicólogo. Então, para esse assunto de hoje, eu chamei as psicólogas doutora Tiffany Kutkiewicz, mestre em psicanálise pela Universidade Complutense de Madrid, especialista em terapia breve pela Faculdade de Medicina da USP e instrutora de Mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo. E doutora Carolina Marotti, especialista em desenvolvimento integrativo infantil e na transição da infância para a adolescência. Sejam muito bem-vindas. Quem sorri mais é mais feliz? Uma ótima pergunta para a gente iniciar, né? Porque, de fato, o sorriso, ele é uma forma da gente se comunicar universalmente, né? Então, o sorrir gera conexões instantâneas, positivas. Então, já pensou se eu chego aqui e a entrevistadora está com a cara fechada? Então, a gente não precisa ir muito longe para entender o poder de um sorriso, né? Quando a criança sorri para a gente, quem que não se movimenta, né, com isso? Então, de fato, ele gera conexões e interações muito mais saudáveis, né? A neurociência também tem muito para dizer sobre isso, né? Porque o sorriso causa efeitos no cérebro importantes. Então, assim, ativam áreas do cérebro que estão ligadas ao prazer, a recompensa, né? Os neurotransmissores todos que são aí, que todo mundo sabe, todo mundo fala hoje, a dopamina, a serotonina, Endorfina. Endorfina é um excelente, é quase um bálsamo, né, natural aí para o corpo. A serotonina também, que influencia muito nessa sensação de relaxamento, de bem-estar. E a psicologia positiva, ela vem aí com uma informação importante, que ela vai dizer o seguinte: não é só a felicidade, né, que vai gerar aí sorrisos. Sorrir também pode gerar felicidade. Que legal. Perfeito. E o importante também a gente colocar é que, quando a gente fala de crianças, o sorriso precisa permear a rotina dessa criança, porque ela tem um lúdico. Então, uma criança que não sorri é um sinal muito importante para a gente. Mas a questão também só o sorriso não faz parte desse repertório emocional da criança. Então, sim, o sorriso ele é um grande recurso para a gente, mas é importante que a gente dê espaço também para outras emoções além do sorriso. Uma criança que está sempre sorrindo e sempre na função de boazinha pode ser um lugar onde ela está entendendo que eu preciso ser feliz para receber amor. E aí isso não é interessante. E é doido isso, né? Essa pressão em ser feliz. Hoje acontece muito, né? Muito. Atrapalha tudo. Muito. E vai ser mais perpetuado isso na adolescência, onde o resultado final é a minha identidade. Então é necessário, desde criança, a gente dar espaço com o sorriso, com o positivo, com o brincar, com a leveza, mas sem ofuscar outras emoções tão importantes. Até porque algumas culturas, como na China, por exemplo, eles ensinam que se você tiver com raiva, segura e sorria. Ou às vezes o sorriso pode estar camuflando uma situação constrangedora, né? Você está meio sem graça com uma piada que foi feita, então você sorri. Então o sorriso, de fato, ele pode ser só uma máscara de um estado interno diferente daquele sorriso que está amarelo. Ele é um recurso de positividade, mas ele não pode excluir as outras emoções. Uhum. E as outras emoções, a angústia, a tristeza, a raiva, elas são importantes até para a gente dar valor para os momentos de felicidade. Porque se você estivesse só feliz o tempo inteiro,
perde até o propósito. Não existe. Não existe. E Não as pessoas felizes, elas são genuinamente autênticas. Aquela felicidade, na verdade, que vem, que você vê que a pessoa está à vontade, e isso inclui uma expressão de todo tipo de emoção, né? Então, assim, aqui eu tô ansiosa, aqui... Então, assim, essa expressão... Inclusive, a gente tem uma relação bem interessante entre as pessoas mais felizes, são aquelas que conseguem se expressar melhor, né? E conseguem perceber os outros também melhor. Aí sim a gente tem uma relação importante entre essa extroversão, porque a pessoa está segura, ela consegue ali se colocar, ela consegue falar. Então eu acho que a gente está falando do sorriso, que é aquele genuíno, né? Que é o verdadeiro, que é o autêntico, que é desse lugar que a gente está falando, sem excluir todas as outras emoções que faz parte do repertório humano. Eu construo, né, sorrisos bonitos, fico muito feliz de trazer essa autoestima e essa segurança para sorrir para o meu paciente que está fisicamente com um sorriso lindo, mas muitas vezes o dentista acaba sendo um pouco psicólogo e a gente percebe que aquele sorriso ele tá só da boca para fora. Por dentro tá faltando aquela alegria, aquela felicidade. Então a gente também tem o papel de identificar e encaminhar esse paciente para uma terapia, para um psicólogo, para que ele tenha de fato uma melhora da autoestima dele, que aquele sorriso seja genuíno de dentro para fora, né? E a famosa frase, né? Engole esse choro. Como ainda é tão colocado isso, né? Então a gente aprende desde lá de trás que a gente não pode, né? Então isso tem implicações importantes ali para as crianças, né? Nessa fase do desenvolvimento, que ela vai entendendo o que ela precisa ser, o que ela precisa vestir, calçar, e a gente vai se distanciando do nosso self, do nosso autêntico, né? Isso é super prejudicial. Mas sempre é hora de procurar um psicólogo. Existe um momento ideal de procurar o psicólogo e conseguir resgatar e administrar também os sentimentos ruins, né? Então, qual é a hora de procurar um psicólogo? E quem deve procurar um psicólogo quando você percebe que existe um conflito entre mãe e filho, por exemplo? É o filho que tem que ir para o psicólogo ou é a mãe que tem que se cuidar primeiro? Uhum. Na minha visão, sempre é hora de um psicólogo. A gente ainda trabalha num lugar onde deveria não ser remediativo, mas em time que está ganhando não se mexe. Então, naquele sorriso lindo, a gente não vê. Só que a necessidade de um psicólogo, ela vem, na verdade, com quais são os comportamentos que aquela criança, ou eu mesma, né, adulto, estou colocando. Eu estou conseguindo sentir, pensar e agir de uma forma coerente e autêntica. Eu penso uma coisa, eu sinto outra, eu não ajo, ou ajo de uma forma que ainda é totalmente dominado pelas minhas emoções. Isso é um grande sinal. Um outro grande sinal é quando a gente começa a se comparar demais, quando a gente começa a ficar querendo ser o papel para os outros e vai trazendo menos esse espaço de conexão consigo mesma. Então, num consultório, quando você trabalha com sorrisos, é uma oportunidade daquela criança ou daquela família se ver e ver além disso. Então, o autocuidado, a autoimagem, ela é uma portinha para a gente olhar dentro da gente. Então, eu vejo que é um processo que não tem regra, mas que quando a gente fala de crianças, os pais precisam olhar que ela não vai pedir ajuda de uma forma concreta, ela vai se comportar. Então, se aquela criança está dando trabalho demais, está sendo chamada demais, está tirando sua atenção, está governando a casa, olha para a família. E não, eu particularmente, não sei o que você acha, mas eu particularmente não acredito em terapia para criança, porque a ambiência que aquela criança fica, ou seja, a família é única e ela toda precisa ser trabalhada. Uma criança de 5, 6, 7 anos sozinha não consegue trabalhar todo esse movimento. Até porque, né, a terapia é para todo mundo que quer fazer terapia. E os pais deveriam ser exemplo, né? Então, não é o faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Vai para terapia e os pais não vão, né? Então, tem muito esse lugar de o que os pais estão ensinando para os filhos ali em relação à saúde, ao bem-estar, né? Aquilo que... E a criança vai dar sempre sinais, né? E o que eu costumo pensar é a intuição dos pais não falha. Então, se tem alguma coisa ali...
vamos procurar, né? Então, o ponto é, e você vai concordar comigo, ainda existe muito estigma em torno de procurar o psicólogo, né? Sim. Até antes, se você fosse numa entrevista de emprego e você falava, porque eu faço terapia, isso poderia ser um ponto negativo. Tem alguns parafusos a menos, né? Assim que eram lidos, né? Isso. Ainda temos muito que... Hoje, mas eu sou muito otimista, porque também. eu acho que o cenário vem mudando. Hoje são os próprios líderes das empresas, por exemplo, que indicam, falam, vai ali para aquele processo, Sim. né? E eu acho que o estigma, a gente tem que falar sobre isso, porque a saúde mental não é doença. E a gente muitas vezes trata a saúde mental como doença, como algo ali. Então a gente tem que trazer isso. Os pais, eles têm que ser exemplos, eles têm que participar ativamente do processo, né? Acho que o ideal seria os pais também se submeterem ao processo terapêutico, mas assim, novamente, você tem que querer. Não é que nem a ida ao dentista, que às vezes você não quer ir, mas você vai, porque você precisa. Já na psicoterapia não funciona. Se você não tá afim, esquece que aquilo não vai dar certo. E por isso que é importante o profissional também conseguir uma boa relação com os pais e com a criança. Sim. Né? Sim. Então, isso é super importante. Até porque os pais devem participar ali desse processo de alguma maneira direta. O que eu tenho visto entre os pacientes que eu atendo, entre as mães que eu convivo, muitas vezes as mães ficam desorientadas e perdidas no dia a dia básico. Recentemente eu atendi uma criança no consultório que me chegou com muita dor muscular, dor na mandíbula quando acorda, dor de cabeça constante, mais de 2 vezes por dia. E a mãe me procurou para a gente tratar o bruxismo dessa criança com uma placa, né? Então, o que eu explico para as mães é que o bruxismo infantil não é tratado somente com placa, muito pelo contrário. A gente tem que fazer uma avaliação do comportamento e dos hábitos dessa criança. Então, nesse caso, essa mãe me contou que buscava a criança às 5h30 da tarde na escola, levava um lanchinho, ele ia comendo no carro. Quando chegava o horário do jantar, das 7h30, 8h, ele não tinha fome, mas às 10 da noite ele tinha e ela dava o jantar. Então aquela criança dormia muito mal. E só dela repetir para mim isso, ela falou, tá errado ele jantar tarde, né? Tá errado. Então, a gente estabeleceu aí algumas alterações de hábitos e comportamentos que iam requerer uma mudança mais drástica na vida da mãe. Então, ela ia buscá-lo na escola sem oferecer aquele suquinho. E ela vai ter que aguentar, dar conta daquele desconforto da criança, porque é para o bem dele. Daqui 2 horas é uma refeição só, não 3 picadas. Essa criança tem que ir para a cama já com a digestão quase feita, para que ela tenha uma noite de sono mais tranquila. Feito isso, em 1 ou 2 meses, um sono mais profundo, mais tranquilo, mais reparador, vai fazer com que essa criança tenha também uma disponibilidade escolar muito melhor. E a mãe saiu maravilhada. 3 dias depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela procurou outro profissional que ia tratar o filho dela com placa, e que eu agradecia muito, mas que para ela era o melhor para o momento. Então, o que a gente percebe aí? Né? Uma barreira muito grande para mudar um comportamento que ela está confortável, em vários aspectos, né? Então, ela está confortável porque assim é mais prático, e não querendo julgá-la, mas é duro para ela entender aguentar essa angústia da criança. Esse reflexo vai vir na adolescência. Porque, na verdade, uma criança não pode ela decidir qual é o ritmo dela. A gente não decide, o filho não decide se ele vai tomar cerveja ou se ele vai pegar o carro antes dos 18 anos. Um filho de 8 anos não deve decidir a hora que vai comer, o que vai comer e em que momento vai ser essa rotina. Nessa janela de oportunidade que a gente fala de 6 a 12 anos, infelizmente, na primeira infância, a gente cuida tudo bonitinho e, infelizmente, a gente deixa de cuidar aquilo que a gente cuidou bonitinho na primeira infância, nessa segunda infância, porque eles já estão maiorzinhos e eles já têm mais voz e a gente acha que eles têm que querer para fazer. Eles não precisam querer, eles precisam fazer, porque é assim no mundo real. E essa fase é uma fase da gente ensaiar o mundo real.
No meu consultório, em orientação com as mães, muitas vezes, queixas de comportamento ruim na escola, de falta de conexão, é falta de sono, uma alimentação equilibrada e um brincar livre entre 6 e 12 anos, o básico. Então, não há nada. Só que por que a mãe não estava disponível? Porque ela não consegue oferecer para o filho aquilo que ela não tem. Por isso que acreditamos que um processo ele é um processo da família. Essa mãe precisa aguentar o não ser amada por esse filho, a sustentar o desconforto, a mexer numa rotina que, de alguma maneira, pode ser porque ela trabalha, a gente sabe a situação da maioria das mães, mas a quem está pagando essa conta sem saber é a criança, que vai levar mensagens errôneas de como o mundo funciona e lá na frente isso vai ser refletido. Então, você que está ouvindo a gente, esse pilar ele é muito importante, além de uma saúde bucal, uma saúde mental, é o básico, alimentação, sono e brincar. Claro que não vai ser um brincar livre, igual era com 3 anos, mas é um brincar sem tanta rotina de atividade para que essa criança possa entender o ritmo da vida. E nesta fase, o que a gente cria viram os hábitos desse futuro jovem e adulto. E essa mãe precisa também. De orientação? É ela, total, mas de ritmo também. E como é difícil para o dentista, que acaba fazendo um papel de psicólogo sem ter tanto preparo para isso, né? Porque todas as orientações que eu passo para ela cognitivas, de mudança de comportamento, ela precisa ouvir de um profissional. Vocês teriam alguma sugestão de como a gente sensibiliza essa mãe de que, olha, tudo bem, você vai optar por outra coisa, mas sem que ela se sinta julgada ou ameaçada, porque é isso, a realidade das mães aqui que trabalham e se dividem entre maternidade e 1 milhão de coisas que é a vida aqui em São Paulo, não é fácil, né? Mas existe uma maneira de sensibilizar, porque é isso, quem tá pagando o preço é a criança, não é a mãe, né? Eu acho que uma maneira seria a gente trabalhar essa questão da culpa, né? Porque a gente resiste, porque a gente se sente muito culpado, então a gente foge daquilo que é desconfortável. Dói ver, né? Isso, e a gente deve trocar a culpa pela responsabilidade. Perfeito. Então, se os pais se responsabilizam pelo processo ali tá maravilhoso, a gente não precisa de mais nada. Então, ela precisa, nesse sentido, a gente acredita, a gente estava conversando disso um pouco antes, que não existe um tratamento apenas para o filho se os pais não participam. Você vai cuidar do seu filho, você vai mandar ele para o psicólogo onde você acha que você não dá conta. O psicólogo vai trabalhar uma série de questões ali e aí vai fazer o quê? Vai devolver ele para um ambiente que está adoecido, né? E aí não adianta nada. Então, a importância desse ambiente, né, da família, da dinâmica familiar, ela tem que estar em sintonia. Todo mundo alinhado. Claro. Mas existe a resistência da parte dos pais, porque eles se culpam. Então, eu acho que a gente pode pensar, uma maneira seria trocar isso pela responsabilidade, dela participar, porque é duro. Não é fácil, né? Você ter que encarar ali, você entender o que você precisa fazer e também para partir para uma mudança, exige esforço, sair daquela rotina, do hábito, do que você construiu, mexe com coisas em várias camadas, né? Então não é algo que é fácil, de fato. Nunca ninguém disse, né? E nenhuma mãe erra intencionalmente. Isso. E nenhuma mãe está prejudicando um futuro adolescente. Acontece que existe um desconforto, mas existe também um automatismo muito grande dessa rotina que os filhos estão em função de como estão os adultos. Então, é nossa responsabilidade, é muito isso mesmo, eu falo muito nos meus atendimentos, que a gente assuma toda a responsabilidade e nenhuma culpa, porque a mudança é nossa, nós somos os adultos. E hoje a gente já tem informação do que isso vai levar. Até os 7 anos de idade, a gente faz o nascer físico de uma criança. Dos 7 aos 14 anos é o nascer emocional. Então, quando eu trago esse tipo de situação para o meu filho, eu estou desencorajando de que ele também é capaz de fazer uma mudança que funcione melhor. Isso. Porque o corpo dele está refletindo de que não está bom essa rotina. Uhum. E o nosso corpo fala, e uma respiração acelerada fala, e uma dor de cabeça fala o que a mente ainda não conseguiu. Por isso que o pensar, o sentir e o agir, ele precisa estar alinhado. Então, o que está acontecendo com o seu filho, seja com as falas, seja com o comportamento, seja com sinais e sintomas físicos, diz muito sobre essa rotina, não diz sobre você quem é mãe. Enquanto você usar o teu filho como seu boletim, seu resultado da tua maternidade, vai doer tomar uma nota vermelha e eu vou deixar desse jeito.
Agora, voltando um pouquinho na sua pergunta, Trai, eu acho que o ideal seria nunca esperar chegar na crise, né? No problema da criança, né? O ponto é que ninguém vai ao psicólogo quando está tudo muito bem, né? E a gente trabalha com níveis de cura, de tratamento. Então, desde um tratamento em si, mas o ideal é o quê? Promoção, prevenção, assim como é no consultório. Vai de 6 em 6 meses ao dentista, tendo ou não dor, tendo ou não cárie, para fazer uma prevenção, né? A saúde mental é esse cuidado contínuo também, não tem um começo, meio e fim. E como é que a gente sabe se tá doendo o dente, né? Na questão emocional de uma rotina. Você consegue lidar com os teus filhos? Seu filho aceita ouvir um não, por mais que seja frustrante? Você consegue lidar com as dores deles? Você consegue pôr limites e ficar bem? Quantas vezes por semana você deita e se sente culpada? Essas são as dores de dente nesta relação. A culpa da mãe, ela acarreta em muitos prejuízos. Então, uma mãe que trabalha e tem pouco tempo de qualidade com o filho, ela acaba sendo mais permissiva. Por exemplo, filho, desliga o celular e vai tomar banho. Eu, como mãe, me planto do lado dos meus filhos até que eles desliguem o celular e vão tomar banho. Porque se a gente pede e não aguarda como uma autoridade, ele, aqui tem uma brecha. Então aquilo vai gerando... Você não foi ainda tomar banho? Você não foi... Então, isso é o quê? É uma falta de incisão. Não, eu vou ficar aqui, eu estou dando uma ordem e é pro bem dele. Então, essa mãe que se sente muito culpada e cansada, ela pede e vai terminar as coisas dela, os afazeres. Quando ela volta para a sala, ele está na mesma posição. Aumenta o tom. Na terceira vez, aumenta o tom. E aí aquilo vira uma guerra em casa. Toda vez eu não aguento mais, eu peço para tomar banho e não vai. Então, eu vejo muito essa associação. As mães, ela é mãe. Nós somos mães e a gente tem que dar ordem uma vez e o filho tem que obedecer porque sim. Mas por que as mães não têm essa segurança? Porque elas se sentem culpadas, porque elas saem para trabalhar e deixam o filho no período integral, porque ela não consegue preparar a refeição maravilhosa. Às vezes elas não são seguras de si, como que elas vão então ensinar sobre regras e contornos se ela não tem esse posicionamento? Então, olha quanto... Para educar e para chegar nessa relação, a gente precisa muito ter consciência de quem é a gente, nossas dores, nossas feridas, nossos limites e quem é o seu filho. Se você tem 2, 3 filhos, é trabalho dobrado, triplicado. Carol, aliás, complementando isso, se existe um grupo de pessoas que eu julgaria obrigatório fazer a terapia, são os profissionais de saúde. Né? E depois as mães, logo ali na sequência. Primeiro porque a gente está tratando, lidando, o profissional ele precisa estar bem, ele precisa reconhecer. Precisa estar saudável para trazer saúde. É uma baita responsabilidade dupla, né, que a gente tem com a gente mesmo e com o nosso ofício, com o outro que está ali, né? Sim. Então, eu sempre coloco muito essa necessidade de enfermeiros, de médicos, né, deles estarem bem. Se você não está bem, como que você vai cuidar do outro? E a mesma coisa, na mesma proporção ou intensidade, eu penso sobre as mães, né? Que deveriam. Então, por isso que a gente tem que bater na tecla de desmistificar esse lugar da psicoterapia. Porque não é mais só para tratar louco, síndrome, problema. Pode melhorar uma vida que está ruim e pode deixar uma vida que está boa melhor. E eu realmente acredito que cada família tem a sua própria evolução. E que teu filho também pode ser um grande mestre como portal para cuidar das suas próprias feridas. Sim. Eu realmente acredito que pais e filhos evoluem juntos, cada um no seu papel. O problema é que quando a gente está com muito turbilhão, muita rotina, e realmente a gente é sequestrado para isso, vai enrolando e o filho está a serviço da gente, e a gente está a serviço desse filho num lugar que não é um lugar onde eu sou o adulto e eu preciso colocar nesse filho amor e limite. Limite também é amor. A gente veio de uma educação em que hoje se questiona a educação tradicional, de como que era, e foi-se para um lugar totalmente oposto, assim como harmonizações faciais, que você pode falar mais, e está voltando, porque a educação, ela precisa ser, a transformação precisa ser no amor.
E ela precisa ir pelo amor. Só que está confundindo que amor não é frustrar, que amor não é colocar limite, que amor é convencer o filho a desligar o celular. Não é por aí. Então eu não tenho só essas duas vertentes. Ou eu grito e mando, e ele tem que obedecer, porque criança obediente não sobrevive nesse mundo atual, não cria esse tipo de ser humano para o mundo. Não é por aí, hoje não tem mais lideranças que vão ficar mandando o que as pessoas precisam fazer, elas têm que ter as próprias competências, mas eu também não posso ir para um lugar onde eu tenho que ser convencido e tem que estar bom para mim o tempo todo, Sim. porque isso também não funciona. Aquelas mães que eu escuto muito, que para tomar banho vai conversando com o filho, aposta uma corrida para chegar no banho, quem chega primeiro, isso é manipular a criança para fazer uma atividade obrigatória. Dependendo do uso que coloca, pode ser um recurso para distrair a criança, dependendo Da idade. da idade da criança, mas eu não preciso ser convencida. Eu gosto muito de trazer de uma forma prática a gente pensar duas coisas. Primeiro, isso fortalece ou enfraquece meu filho enquanto competências que eu quero para a vida. Como é que eu quero ele com 18 anos? Eu quero ele, eu tendo que falar o que ele precisa fazer, ou ele já pensando por si só como ele precisa fazer. Então o que a gente faz antes de ligar a televisão ou depois de finalizar, chegar em casa, enfim. Você mesmo me responda. Isso é muito legal. Você vai criando esse pensamento. Sabe qual que é interessante? Eu lembrei agora até da minha própria infância, né? A minha mãe me perguntava, você quer ir pra escola hoje? Tá chovendo. Então ali ela já despertou em mim esse lugar. Eu posso faltar hoje? Eu vou perder uma prova? Bem diferente daquela mãe que fala, levanta, você tem mais 10 minutos, você já tá atrasado. Então, assim, uma permissividade sem culpa. Porque talvez essas mães de antigamente fossem mais presentes, né? As mulheres não estavam no mercado de trabalho desse jeito. Então, ela se permitia faltar um dia na escola, ficar muito brava quando necessário. Então, a gente às vezes vê mães de hoje desorientadas mesmo, né? E mães que fazem tudo para os seus filhos e estão tão esgotadas que não conseguem curtir seus filhos. É verdade. É verdade. Então, assim, qual é a grande ferramenta? A conexão. Quem é seu filho? O que ele está precisando? A gente precisa aprender a ser a mãe que o nosso filho precisa. E não é o precisa do que ele quer. É do que ele precisa. Põe lá na frente. Então, me fortalece ou me enfraquece pensar assim. E o que vai acontecer se ele agir assim, sem ser com a mãe dele? Ele vai ouvir isso? Como é que o mundo faz? Como é que os amigos fazem? Então, nessa fase dessa transição, é um ensaio da vida real, ainda num ambiente de muito amor protegido, mas é a vida real. E o que a gente tem hoje, com todo carinho e respeito, são um monte de alecrins dourados que, de repente, vão se colocar lá na frente. Sem Preciso preparo. pôr competência, paciência, autoestima, autorresponsabilidade, autonomia. Esses As, eles são extremamente importantes para a gente treinar hoje. Então, né, meu filho é seu paciente também, e quando ele recebe um aparelho, ele recebe uma série de responsabilidades. É ele que escova o aparelho, é ele que cuida do aparelho, é ele que vai precisar se virar e esqueceu a caixinha do aparelho. Eu preciso, porque amanhã é um celular, depois é um trabalho de faculdade, não sou eu que tenho que cuidar isso, eu estou ali ajudando, porque ele ainda é uma criança, ainda é num ambiente seguro, mas ele lida, porque o que acontece? Se eu perder o aparelho quando eu tiver 20 anos, a mãe vai deixar pronto para ele? O mundo vai deixar pronto para ele na mesa dele escovado? Não. Ainda existe, hein? Deveria. Não, vão ser alecrins que lá na frente, uma hora essa conta chega. Uma hora essa conta chega. Os nãos de hoje vão ser os nãos amanhã para coisas mais desafiadoras da idade. A gente falava desse excesso de proteção, quanto que atrapalha, e assim como a falta, né? E a Carol falou uma coisa muito interessante aqui antes da gente começar a gravar. Talvez o excesso seja pior, porque você não prepara teu filho. Você desencoraja. Isso. Você afeta a identidade. Seu filho precisa acreditar, mesmo que ele não goste, de que ele sabe que ele pode conseguir algo que ele ainda não conseguiu. Nós precisamos ser um espelho reflexo do eu sei que você é capaz antes mesmo de você saber. Isso é muito forte. E o que a gente faz hoje é facilitar. Por quê? Porque a gente ama demais. E talvez o resultado dos nossos pais ou da nossa história faz até a gente querer amar demais ainda e dar para o teu filho aquilo que você não recebeu. Mas você já perguntou se o seu filho quer isso que você não recebeu? Normalmente ele quer outra coisa e eles querem outra coisa. É outra geração. Sim. É outro mundo. Então, pega essa dor,
do quanto você não teve e transforma isso em amor de verdade, um amor que prepara, um amor que encoraja, um amor que cria seres humanos. A gente cria seres humanos. Que ser humano que a gente tá pondo no mundo? Sim. E crianças que não conseguem ouvir um comando simples, muitas vezes, né? Porque, então, por exemplo, cuide do seu próprio aparelho, para ele aquilo ali é uma responsabilidade enorme, mas para uma criança de 10 anos é perfeitamente normal. Então, é uma mudança realmente de quando a gente vai começar um tratamento ortodôntico do pré-adolescente aos 10, 11 anos de idade, eu escuto bastante no consultório. Ah, ele vai perder. Não, ele não vai perder. E se perder, a gente tem o que fazer. Mas eu vou conversar com seu filho, você vai ouvir todo o meu discurso, a responsabilidade é dele, é um tratamento que exige bastante disciplina, bastante autocuidado. Essa criança tem capacidade de vir para as consultas de acompanhamento sozinho, sem precisar de uma mãe interlocutora, porque eu tenho pacientes de 15, 16, 17 anos que eu me dirijo a ele e a mãe responde aqui nas minhas costas. Perfeito. Né? Então, isso você faz quando a criança tem 3 ou 4 anos. Eu me dirijo a todas as idades, eu faço a pergunta para a criança. E é até uma maneira de eu entender qual que é a dinâmica. Perfeito. Quando eu vejo a mãe respondendo, eu continuo me dirigindo à criança, mas isso me diz muito sobre a autorresponsabilidade que ela vai ter ali na frente, a disciplina que ele vai ter. Então, honestamente, né, eu trabalho muito com alinhadores invisíveis, removíveis, que precisa de uso para ele dar certo, e ele dá certo. Mas para essa criança usar esse aparelho, ela precisa ter essa plena responsabilidade. Ele vai usar. Meu filho esquece a mochila para ir para a escola. Ele vai esquecer esse aparelho. Espera, esquecer a mochila uma vez na vida deve ser terrível, mas pode acontecer. Mas como assim? Isso é recorrente? Tem uma campainha vermelha aí. E aí, quando a mãe me pergunta, eu não sei se ele vai usar o aparelho, eu respondo honestamente, não. Seu filho não tem o perfil para um aparelho removível que precisa da colaboração dele. Vai ser um insucesso para mim e para vocês. E aí a gente perde uma oportunidade de um ensaio da vida real. Porque ainda dá para ensaiar com um aparelho. É isso. Mas nem sempre as mães estão dispostas, porque o relato anterior, por exemplo, que era algo até muito mais simples da criança que tinha um bruxismo e uma noite agitada, a mãe não está disposta. Então, aí já não cabe ao dentista fazer essa mudança comportamental do adulto. Então, de um alinhador invisível, eu vou até onde eu estou percebendo que existe uma tentativa dessa mãe de fazer dar certo. Quando eu percebo que a mãe está muito fechada, não, eu vou gastar dinheiro à toa, não, ele não vai usar. É aquilo. Para ir para terapia, você tem que querer. Para fazer esse tratamento dar certo, a criança tem que querer. Mas a mãe também tem que querer e saber delegar. Então, muitas vezes eu pergunto para a mãe também, a caixa do Invisalign, com todos os alinhadores pré-datados, fica onde na sua casa? No quarto do seu filho ou no seu banheiro? Isso me diz muito também. Qual é a minha resposta que eu adoro ouvir? Dele. É ele que coordena. A única coisa que eu peço para a mãe, né, às vezes em off, toda segunda é dia de trocar. Você dá só uma checada. Esse é um grande exemplo dessa ideia que a gente fala que a primeira infância a gente cuida, na segunda infância a gente fica do lado. Então, ele tem a falsa, que não é falsa, mas é uma liberdade ainda supervisionada dele cuidar do tratamento dele. Mas ao lado, toda segunda-feira eu tô aqui ouvindo. Porque na adolescência ele vai precisar fazer isso sozinho. Um relato meu como mãe, né? Meu filho, ele vai pro clube algumas vezes da semana sozinho, né? Então, eu deixo pago o lanche da tarde, que é um pão de queijo, um chá gelado. Eu deixo a mochila de manhã no vestiário. Então, o trabalho que ele tem é de chegar da escola, se trocar, vai pro esporte, sai, come o pão de queijo. E eu ouvi ele um dia contando pros amigos que ele faz tudo sozinho. Não, 2 dias da semana eu vou sozinho, eu me troco, eu como sozinho. Então, assim, eu estou por trás
do lado dele, dando essa falsa... É um ambiente seguro ainda, mas de preparação. Tá controlado, né? Mas isso é o quê? Ele tá se sentindo seguro. Mexe na autoestima dele. Exatamente. Então, isso é muito bom. Então, as mães, elas têm que estar dispostas a fazer essa divisão de tarefas e de estar supervisionando. Então, toda segunda-feira é dia de trocar o Invisalign. Você só checa. Filho, trocou? Não custa, né? Também não é assim, uma greve de palavras. Não, o processo de desenvolvimento, ele é gradual. Assim como foi engatinhar, assim como foi a introdução alimentar, vai ser assim com hábitos e responsabilidades. Uhum. Mas a gente precisa continuar. É que dá para entender também que é uma fase onde a mãe também começa a voltar a olhar um pouco para ela, porque essa criança começa a demandar menos. Mas o nosso trocar fraldas desta fase é essa. É a gente colocar esse contorno, é a gente trazer essa consequência. Então, o que acontece quando ele esquece a mochila? Se não acontece nada, a criança não vai entender. Ela não tem cérebro formado ainda. Sim. Né? Então, ela não vai entender. Ela vai entender que o mundo é isso. Não acontece nada, então eu posso deixar. Então, encoraja ela a tomar ações melhores para ter resultados do que ela precisa para o mundo. E a raiz de tudo é a autossegurança da mulher mesmo, né? No papel de mulher, de mãe. Então, de novo, né? A base de tudo é você estar com a terapia em dia, né? Que é o que a gente sempre fala por aí. Ter amigos, conversar com amigas é muito bom, mas você ter uma condução profissional para você realmente explorar cada sentimento ruim que aparece, uma angústia, é muito legal. Um medo, uma insegurança. Uhum. Então, além das crianças, eu atendo muitas as mães, né? Que vêm até secundariamente a criança, vem através da criança. Então, eu acabo conhecendo muito a dinâmica familiar, porque eu vi como era aquela criança e depois eu tenho uma outra relação que se forma com essa mãe e que é riquíssima e é muito boa. Então, as mães, normalmente, elas me procuram para algo muito básico, como se num primeiro momento elas nem se permitissem fazer grandes alterações estéticas e melhorias e ter esse gasto com ela. Né? Então, as mães primeiro são as crianças e depois, aos pouquinhos, elas vão cuidando delas. Então, hoje a gente vê que eu atendo mães que não dormem bem. Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para o meu paciente. Você dorme bem? Você vai ao banheiro todos os dias? Você tem TPM? Porque a TPM, ela vai existir, ela vai acontecer porque é um ciclo hormonal nosso. Mas você ter essa autoconsciência de que eu estou assim, brincando, que fase do ciclo que eu tô mesmo, que eu tô tão chata. A consciência nos liberta, né? Sim. Liberta. Então, essa é a grande questão. E quando você se propõe a trabalhar as questões internas, esse mundo interno no qual o psicólogo, né, sempre fala, é essa responsabilidade, essa autopercepção. Você tá afim, de repente, de ter alguma mudança, algum traço de personalidade que não tá legal. Então, é possível mudanças profundas no modo de ser, de funcionar. Ali da pessoa, e isso é muito legal, na tomada de decisão, né? Então, assim, e tudo antes passa pelo quê? Pela consciência de si. Então, você observa e você consegue se regular emocionalmente, né? E tudo mais. E agora, pegando esse gancho ainda da terapia da mãe terapeutizada, né? Quando ela vai procurar uma terapia para o filho, é por isso que é tão importante ela estar alinhada com o profissional. Quanto às expectativas, as tarefinhas, o que vai ter que ser feito. Então, assim, eu acredito que uma boa avaliação pode aí contribuir enormemente para o sucesso de um trabalho. E como é que a gente tem várias linhas, né? De terapia, psicanálise, né? E é importante, de novo, né? Que o profissional da saúde, o dentista, muitas vezes, que faz o papel dessa triagem, né? A gente saiba, assim, o que a gente indica, né?
Da onde? Olha, eu acho que você tem cara de precisar de uma terapia breve. Eu acho que você tem cara de precisar de um mindfulness. Então, assim, como é que é feito esse diagnóstico? Como é que a gente pode... tem algumas características, né, nessa mulher, nesse adulto, que já me encaminham para um tipo de terapia? É super legal essa pergunta, porque, na verdade, a gente não sabe quantas linhas uma pessoa comum não sabe, né? Psicanálise, o que é e tal. Então, é bem interessante porque eu acredito que é um movimento contrário. E eu vou dizer por quê. Existem várias maneiras de se praticar a terapia. Então, ao meu ver, a terapia que reduz o sofrimento e que leva a uma melhor qualidade de vida ali, seja da pessoa, da família, da dinâmica, é válido, né? Então, existem inúmeras maneiras de se praticar a terapia, existem inúmeras linhas, né? Abordagens, algumas que são mais eficazes que outras, então, para ansiedade, por exemplo, então a terapia cognitiva e tal, mas nem todas aquele processo vai ser útil para todas as pessoas. Perfeito. Então, não existe uma abordagem que vai resolver o problema de todo mundo. E é aí que entra o conhecimento do profissional, porque ele deve ser o conhecedor né, deve ter um leque ali, né, de possibilidades para poder entender de qual a melhor maneira de ajudar aquele paciente, a partir das necessidades. Eu atendi uma paciente dia desses que ela vai precisar fazer uma microcirurgia na lateral da língua. E para esse procedimento acontecer, a gente precisa segurar a língua dela, né? Só que não dá para segurar com o dedo, porque a língua é um músculo que tem uma força danada. Então, a gente faz anestesia, língua, tá? Sem aflições, tá? Mas a gente segura a pontinha da língua com um fiozinho de sutura para essa língua ficar estendida para o lado. E ela falou, sem chances. Quanto tempo demora? Eu falei, 20 minutos. Não consigo ficar deitada sabendo que a minha língua está presa por 20 minutos. E aí eu falei para ela assim, eu vi ela de cílios. Eu falei, mas e os cílios? Porque os cílios você fica, acho que é quase 1 hora de olho fechado, né? Esperando a cola secar. E como é que é? Eu faço um olho por vez. Ela faz um olho e 4 dias depois ela faz um outro. Fica com o olho só. Falei pra ela assim, você precisa... Você faz terapia? Tô precisando de uma. Então, assim, ó, esse é o ponto. Então, bem na prática, né? Para onde eu mando essa pessoa? Eu mando para qualquer colega e esse colega vai ter o discernimento de saber se adequa a ele? É assim que funciona? Mais importante, esse é meu ponto de vista, né? Do que a linha, a abordagem, porque é possível ali tratar uma série de questões de diversas maneiras. Sim. Isso. Eu acho que tem que ter aquele match, né? Então, assim, a pessoa tem que se identificar. Muito mais profissional com profissional do que a técnica usada pelo profissional? Porque vamos colocar que existe, por exemplo, um paciente que é extremamente ansioso como esse, a gente pode, por exemplo, usar a psicoterapia baseada em mindfulness, né? Vamos respirar, vamos aprender a concentrar, a relaxar. Só que aquele cara não consegue. Aquela vida não consegue, né? Então, assim, aquilo que é muito útil não vai entrar nela. Então, de que maneira que eu posso? Então, assim, por isso que eu acredito que uma boa avaliação... Então, se eu vejo que eu posso ajudar, né? Então, assim, e de que maneira? Porque vai muito do perfil do paciente. Cada história é muito única, né? Não tem uma resposta muito... E não tem um protocolo pronto. Então, é um quebra-cabeça, é um mosaico mesmo que você vai montando para você ir entendendo o que vai ser útil ali ou não. Agora, pelo meu olhar sistêmico, eu diria para essa cliente que essa cirurgia é para olhar alguma situação do passado que ela se sente exatamente presa dessa mesma maneira. Eu estou em estado de vigília o tempo todo. Eu não posso ficar com os 2 olhos fechados, eu não posso ficar com a língua presa, mesmo que tenha realmente o desconforto, tá? Mas, assim, esta situação, assim como os filhos, assim como as nossas próprias dores, os nossos desafios na nossa biografia, enquanto ser humano aqui, ele só é aquilo que a gente precisa evoluir. Então, precisa dizer sim. Eu tô me ouvindo agora, tá? Precisa dizer sim para tudo que tá acontecendo na nossa vida. Sim. Porque aí é a cura. Então, a técnica,
É só uma maneira da gente De chegar lá. conduzir isso. Que ela vai sentir, um bom profissional vai sentir, como é que a gente consegue acessar, e conexão é o primeiro ponto de tudo para tudo. E cada história é única e cada um tem suas crenças. Então, assim, citando um outro exemplo, né? Recentemente, uma amiga caiu e quebrou o cotovelo, né? E quando eu fui visitá-la no hospital, eu fiz a seguinte pergunta para ela: o que será que a vida está querendo que você pare de abraçar o mundo, de segurar muito peso? Aquilo foi nebuloso para ela. Não fez sentido algum. Enquanto que para outra pessoa que estava junto com a gente, ela estalou os olhos e falou: uau! A gente precisa estar aberto, porque só chega. Por que eu falo que o processo ele é um processo espiral? Volta para subir, volta para subir, volta para subir. A gente acha que entendeu e aí a gente passa de novo, a gente porque tem uma compreensão por camada, profunda, né? isso. É por camada, é um olho, é uma língua, é um cotovelo, já diria que lado do corpo que também já disse, é o direito, se é o esquerdo, né? Porque o corpo também está trazendo, o que significa o cotovelo. Por isso que é um modelo muito integrativo. Muito. Agora, hoje a gente tem muitas técnicas. E de fato, o nível de ansiedade e estresse do paciente dentro do consultório, assim como dentro da clínica e do consultório, né? Vai interferir diretamente na evolução e no processo daquela pessoa. E convenhamos que a cadeira do dentista é um lugar que... traumático. Então é isso. Todos os dias, quase todas as minhas consultas, quando o paciente me vê, uma das primeiras coisas que ele me diz é: ai, me veja eu aí, não gosto de vir no dentista, doutora. Aí, eu adoro você. Ou, nossa, olha, minhas mãos estão geladas. Ou, vai doer hoje? Vai ter motorzinho? Por que não tem o motorzinho sem o barulho? Então, o meu papel é um papel muito associado à dor, à trauma, a você ter que ficar parado de boca aberta. É dor emocional. Então, claro, porque são procedimentos invasivos. São procedimentos. Não, você se abre para uma pessoa mergulhar dentro da tua boca. Então, assim, é todo cheio de simbologia. Eu peço licença quando eu vou mexer na boca de um paciente. Eu mexo com cuidado, eu vou percebendo aquele paciente. Então, a criança, quando eu coloco a minha mão em cima aqui da criança, eu escuto tum. E no final da consulta, muitas vezes ele já está mais relaxado. Então, a gente tem técnicas também para trazer esse relaxamento antes da consulta, durante a consulta também, e se for haver um tratamento de várias sessões, isso vai ter que ser levado para que a gente tenha mais controle. A respiração é sempre a chave. Então, quando eu falo para o meu paciente, respira, segura, 1, 2, 3, solta. 3 vezes que eu faço isso, o batimento cardíaco dele fica... E adicionaria o seguinte, tá? A expiração sendo mais prolongada é melhor ainda. Que tem aquela sensação de relaxamento. De soltar mais ainda. Então, quando eu vou anestesiar meu paciente, eu faço isso umas 3 ou 4 vezes. E quando a gente vai fazer a punção, que é quando normalmente as pessoas sentem, né? Porque é a picada... É desagradável. É o líquido gelado entrando dentro das veias contra a corrente sanguínea. Então, é uma pressão contrária. É doloroso, né? E não é só a primeira picadinha, como quando a gente vai tomar uma anestesia para dar ponto. É a picadinha e sentindo dentro da boca que é extremamente enervada. Então, o controle que o paciente tem que ter e a calma que nós, profissionais, a gente tem que passar para aquele paciente. Então, eu peço para segurar o ar. E aí eu solto. A hora que ele vai soltando, a gente vai injetando o líquido para que seja menos doloroso. Recentemente eu comecei a trabalhar com a sedação inalatória de óxido nitroso, que é uma oxigenação bem intensa e que a gente coloca uma máscara como de inalação no paciente. Ele é usado para crianças especiais, para adultos com fobia que não tem controle. Vocês não estão entendendo a falta de controle das pessoas, mexendo não com a cabeça durante a consulta, mãos travadas, as costas suadas na cadeira. E é normal, isso é o meu normal. Todo dia a gente vê paciente com medo extremo. Existe uma pesquisa que mostra que é o segundo maior medo da humanidade. Uau. O primeiro maior medo da humanidade é o assalto à mão armada.
e o segundo Aí é dá o dentista. A cadeira do dentista. Então, e muitas vezes são os pais que colocam também é o esse medo terrorismo. subjetivo. Então, às vezes, as mães chegam assim, olha... Não, porque quando eu era pequena, eu sofri muito, arrancavam meus dentes sem precisar, a criança... Ou, às vezes, as mães que já chegam assim, doutora, hoje não vai ter picadinha. E vai ter. Então, o papel da mãe, essa ansiedade da mãe de querer, de novo, aliviar a dor e o desconforto da criança, ela se antecipa e ela acaba... Estraga tudo. Por isso que é importante o profissional, o dentista, ele perceber o nível de ansiedade, até para entender que tipo de intervenção e a comunicação que vai ser. Porque quem tá ansioso tá surdo. E o adolescente, então, e eu tenho consegue ouvir, então... E eu converso às vezes com a mãe, Tiffany, porque o adolescente, ele tem que fazer um vínculo conexão comigo, senão ele não vai ser colaborador no tratamento. E o adolescente não é o pré de 10 anos, é assim, o de 15, 16 Sim. fica mais obscuro ainda, né? Então eles fazem pouco contato visual comigo. Como, né, eu tô há 20 anos nessa profissão, eu tenho pacientes que começaram comigo com 3 anos e hoje estão no primeiro ano de faculdade. E então começam fofinhos, dando beijinho na tia, né, gostando de vir para consulta, aí passa por uma fase nebulosa, que não faz contato visual comigo, mal responde o que eu pergunto, a mesma criança. E quando entra na faculdade, parece que a coisa fica mais amena, porque volta a ser adulto, e aí volta a cumprimentar com beijo, não tem vergonha. Então eu vejo essa transição acontecendo. Mas no momento que eu preciso que esse paciente tenha esse vínculo comigo, muitas vezes eu preciso tirar a mãe da cena. Então, eu tento cavar uma oportunidade de falar com a mãe sem, né? Olha, eu preciso que a Fernanda, sua filha, colabore. E ela não conversa comigo, ela chega de fone, porque a gente fica conversando durante a consulta. E eu amo conversar com você, Bia. Mas eu vou ter que conversar com você num outro momento, porque com ela é que eu preciso. Então eu vou pedir para ela tirar o fone. Super importante. E a mãe adorou. Nossa, eu falei, a sua filha dentro do consultório sem você é outra pessoa. O que mostra que a gente precisa dar espaço. A mãe vai junto. Nesse caso, a dentista precisou trazer. A nossa proposta já faz antes, né? Já vai soltando antes. Precisa. Não, filho não é nosso. Filho não é nosso. A gente só está fazendo um serviço de prepará-lo para a sociedade. Né? Mediando e preparando para a sociedade. Então, esse é o lugar. E muitas vezes esse excesso de espaço da mãe vai tirando competências importantíssimas de ensaios, de novo, de contato visual com profissionais, que ele vai precisar para frente. Isso. Então é isso, assim. Temos bons dentistas que vão fazer esse papel, mas assim, já vai dando espaço. É um passo para trás para o teu filho dar um passo para frente. Isso. Esse é o caminho. Não é fácil, né? Os filhos, se pudessem... Agora, lá na Oca tem várias técnicas, né? Para relaxamento. Sim. O uso da tecnologia, como, por exemplo, para você, uma visualização, uma meditação... que isso tudo vai, inclusive dentro de Mindfulness, não é uma prática ali formal ali dos protocolos, mas tem um que é com a escovação, é escovar os dentes com a outra mão. Isso. Então, isso relaxa, isso deixa, reduz a ansiedade, coloca a atenção ali, então ele vai estar ali percebendo as sedas, o gostinho da pasta, né? Então, atiçando todos os sentidos ali, é super útil. É muito legal. Que legal. Tanto para criança, adolescente, quanto para adulto. A gente deveria fazer isso, até para treinar o outro lado um pouco do cérebro. Porque fica tudo automático, né? Nos Claro. adultos. E nos adultos, tudo automático. Isso. Então, os adultos que chegam para mim também com queixa de apertamento, dor mandibular, dor de cabeça, dor nos músculos da face, esse adulto também precisa da terapia e de técnicas de relaxamento, porque ele está tendo um dia a dia extremamente estressante. Eu volto a repetir, a placa de bruxismo não é tratamento. O tratamento do bruxismo, você pode até utilizar a placa naquele momento, né, mais crítico, que ele está passando por uma mudança de cidade, um divórcio difícil, o filho está mudando. Trai, a dor né, que dá na mandíbula tal, pode gerar ainda mais estresse. Mais então estresse, entra num exato. ciclo. É um ciclo para baixo. Tem que conter Isso. em algum lugar. Essas pessoas, elas têm uma dor
para beber uma água gelada, todos os dentes doem. Né? Então, você joga o ar na boca, eles pulam no teto, porque eles estão... Tá tudo atiçado, eles estão inflamados. Psicologicamente, eles estão com a gengiva inflamada, com os dentes inflamados, tá tudo muito sensível. Então, a placa, ela entra ali como um colchão apaziguador momentâneo. Apaga o incêndio. Isso. A placa não pode virar uma muleta eterna. Isso. Né? A placa de bruxismo, ela tem que ter prazo de validade. Legal. Coloquei, agora você vai para terapia, agora você vai fazer exercício, agora você vai fazer uma alteração da sua dieta alimentar, então você vai fazer as mudanças necessárias orientadas por mim ou pela equipe de psicólogos, e aí então a gente vai desmamando esse paciente do uso da placa. Por quê? Uma placa usada cronicamente para o resto da vida vira uma muleta, né? E não condicionou e não educou esse paciente. Claro, porque não foi na raiz do problema, exatamente. Né? Da parte emocional subjacente àquele hábito, né? E aí, claro, quem tem o bruxismo, quem tem essa... há grandes chances. Já tem uma dica ali de que é um paciente ansioso. O nosso corpo é um grande farol de como é que a gente está emocionalmente. Porque o sentir, ele não fala com a nossa língua e com o pensar. O sentir vai trazer pelo corpo. Manifesta. Ele manifesta no corpo. Então, uma dor de dente, um bruxismo, uma dor de estômago, um comportamento também, né? Uma ação que não é todo dia eu falo que eu não vou comer açúcar e à noite eu tô comendo uma barra de chocolate. Açúcar. Isso é uma informação. Isso é coragem, uma informação. Confiança e consciência. São os 3 Cs que eu falo que a mãe precisa ter para olhar para ela, porque a gente só dá para o filho aquilo que a gente tem. E não tem problema que você não recebeu, porque o processo é esse, o seu filho está nesse processo para te ajudar a evoluir nisso. Isso. Então, você ter consciência de como você está hoje exige coragem e confiança de que é no seu tempo. E a terapia, ela é um recurso. E não precisa ser uma terapia, e aí tem todas as técnicas de 2 anos, de muito dinheiro, mas pode ser pontual, pode ser uma orientação que você tenha sobre um pouco da rotina do teu filho que te libere. Não é para ser custoso. A dor no maternar, por mais coisas difíceis que tem sobre o sorriso, sobre as emoções, sobre as alegrias, fazem parte, mas no final do dia, a conta precisa fechar minimamente. Se não fechou, olha para isso. Errada. Assim como a gente atualizou o aplicativo do celular, a gente atualizou o nosso carro, por que a gente não vai atualizar a nossa autoeducação para educar a nós mesmos e aos filhos? E esse é o ponto que ainda é muito resistente. Então, você está com técnicas lindas para ajudar essas pessoas, né? Nesses processos que são invasivos. Não é, ouvindo você falar o que é na cadeira, não é diferente dentro de um consultório. A gente também precisa abrir, sentar, né, se colocar como dor, mas é para aliviar, é para libertar, é libertador, libera a dor. E isso ganha pulso de vida. Sim. Porque se você está descontando na comida, descontando nas compras, descontando excessivamente na comparação, tem algo errado. E hoje a gente precisa atualizar, porque não é mais o mesmo mundo de como foi. Então, ser mãe hoje não é instintivo, não é para ser. Temos a intuição, mas nós precisamos nos autoeducar e conhecer formas de como é que a gente vai fazer isso. Novas formas. Sempre assim. O mundo está totalmente diferente. Quem é você? O que você está fazendo para se preparar para as novas tendências, para como que você vai conversar com seus filhos? Então, a segunda infância, você precisa já pensar como é que você vai conversar com seus filhos sobre relações sexuais, sobre drogas, sobre comportamentos autodestrutivos, porque pode ser que ele não faça, mas um amigo dele faça. A gente precisa olhar para a dor, precisa de coragem. E, infelizmente, a gente ainda vê o uso de medicamentos das mães, principalmente, né? Então, assim, dorme bem? Não, eu tomo remédio para dormir. E também eu tomo um remédio durante o dia para me concentrar. Eu também tomo um remédio para tirar minha fome e tomo remédio também quando eu já tô quase dormindo ou eu tô com sono. Então, assim, e aí isso mostra o quê? Uma falta de qualidade de vida. Essa pessoa provavelmente... Tá disfuncional. Tá. É uma informação. Tá. É uma informação valiosa. E como é que isso reflete no desenvolvimento de um ser humano que você está formando? Né? Então, para aquele filho, também vai ser comum tomar remédio para acordar, para dormir, para malhar, para descansar. Né? Você está ensinando seu filho a pegar atalhos. Isso. E para as coisas que são importantes, não há atalhos. A conta não fecha. Não. A conta não fecha. A gente consegue uma coisa ali, outra coisa ali, mas para aquilo que realmente é valoroso na vida,
Não tem como, né? E as adolescentes, pegando o gancho dos adolescentes, a gente também nota um excesso de vaidade em algumas meninas que já começaram a procurar no consultório procedimentos estéticos para serem feitos nos dentes, às vezes de harmonização, de preenchedores. Então, sendo que a gente percebe ao mesmo tempo que está havendo uma onda de desarmonização. E é isso que a gente tem que mostrar para essa geração nova. Então, todo mundo que foi e fez e mexeu, agora está voltando para trás em busca de uma naturalidade maior, né? Então, a gente vê meninas também com disfunções de imagem. Então, quer mexer no nariz com 13 anos e aí depois... Né? E a mãe, às vezes, fica sem saber porque ela também mudou inteira, né? Então, esse excesso de vaidade, muitas vezes, só está querendo mostrar aí um problema funcional interno de novo, É legal né? você falar de excesso de vaidade, que eu acho que é bem isso, né? E todo excesso esconde uma falta. Né? E esse, eu acho, o meu ponto de vista, tá, Trai? Eu acho que a vaidade, ela até tem um lado bom. Sabe aquela que se relaciona com o autocuidado, com você, com a higiene, Autoamor. né? Isso. Autoamor. Por exemplo, eu adoro Se receber... permitir ir para um salão, Claro, é uma fazer uma delícia. massagem numa tarde. Adoro receber gente em casa que eu vejo que se arrumou para isso. Porque isso também é uma forma de você mostrar para a pessoa Me que importo ela é com você. importante. Me importo com você. Então, todo esse lado legal da vaidade, eu acho que é ok. É evidente que todo o excesso ali atrapalha, porque a gente começa a relacionar egoísmo no sentido de muita importância para a imagem, para o eu, né? O que gera, né? E não é à toa que é um dos pecados capitais. Gera comparações, inveja, competição. Então, é uma porta ali perigosa, né? A vaidade vai te levar, de repente, se você não tem esse equilíbrio, vai te levar para lugares que não é muito legal. E que depois as pessoas começaram até a se arrepender, que eu acho que essa é a grande... Esse retrocesso. Então, fomos e agora estamos voltando para o natural. Se na primeira infância, até os 7 anos é o nascer físico, dos 7 aos 14 emocional, dos 14 e 21 é o nascer social. Então, esse jovem, ele vai fazer esse movimento, ele vai olhar para fora, ele vai ser contra tudo que a gente colocou como mãe e pai, né, como os olhinhos, ele precisa tirar esse olhar da mãe, esse olhar do pai e fazer. E a gente vive num momento muito, muito peculiar e desafiador, porque a gente traz um nicho de informações, de pressões desse social, dessa imagem de quem eu tenho que ser muito forte. Por isso que as mães, a família como um todo, mas aqui a gente está falando mais das mães, precisa ter essa coragem de ajudar a sustentar essas flechinhas que vêm tanto de fora, porque uma criança de 13 anos, ela não pode fazer isso se os pais não autorizarem. Então aí tá o não. Eu entendo que é importante para você, que você está vendo isso, mas hoje não. No momento não. Agora não. Não fazer todas essas vontades, porque esse nascer social e o ápice aos 18 anos com uma crise de identidade, ele está em metamorfose, então tem que ter calma. Não é porque eu sinto essa falta que eu preciso ir, porque aí eu vou sentir uma nova e eu vou precisar ir. E aí eu vou sentir uma nova e eu vou precisar ir. E aí é esse excesso que esconde essa falta que a gente fala. Então o nosso papel é trazer esse lugar do eu entendo que é difícil mesmo, mas principalmente o que está por trás disso. Quem eu tenho que ser para receber amor? O que eu preciso mostrar para receber amor? Eu preciso pôr a boca assim, o lábio para assim. Para ser aceito, para ser aprovado, para caber, né? Para caber. E aí é o olhar disfuncional que a gente tem desta garota que está em formação. Então, a gente precisa ir para esse lugar do não é o resultado final. E, de novo, né? Uma mãe segura, uma mãe que saiba que esse limite que ela está colocando vai trazer desconforto na relação das duas, vai trazer desconforto, né? Para a criança, é uma criança de 13 anos. E isso é autoeducação. Porque a segurança, ela não necessariamente vai estar pronta para eu fazer, mas eu vou tendo a coragem de, à medida que meu filho vai trazendo isso, lembra, eu preciso ser a mãe do que ele precisa, eu vou me atualizando, me autoeducando, ficando firme contra todo mundo, que possivelmente as amigas dela todas já fizeram, e eu fico em pé contra a correnteza e falo, não, por isso, vamos fazer assim, então, né, pode fazer de um jeito, pode fazer de outro, mas isso aqui ainda não.
No momento, não, vamos esperar mais um pouquinho? Vamos daqui mais um ano, a gente conversa? Porque isso, essa falta vivida, ela vai tirar o excesso. Do que eu preciso mais. Contra Muito bom. totalmente. Mas é bem isso, né? O que a criança ou o adolescente aprendeu que é importante ter. ter. Porque a vaidade vai muito desse ter, do possuir, e afasta a gente do ser. E no fora, né? Isso, e no fora. e fora. Comprável. E fora, e né? fora. Comprável. E a gente tem, sim, a maioria de famílias, de pais e de mães que estão sem saída. Podemos ver o celular. Tenho um filho de 10 anos, eu escuto muito, eu fico sem saída na ideia do todo mundo tem. Sabe aquela frase, você não é todo mundo? Não tá rolando Não. com essa geração de mães. Não. Existe movimentos, por isso que a gente precisa ficar em pé. A coragem, a consciência vem assim, eu entendo, mas volta pra você, qual é o valor? O que você quer levar lá na frente pra ela? Ouça a sua vozinha. Não é ignorar e desmerecer. Não vai ter celular e Não, ponto. Não, imagina. filho, eu entendo. Todo mundo tem, sim, todo mundo tem. Uhum. Olha, eu às vezes eu até conto histórias parecidas. Todo mundo tinha XYZ e eu não, porque nós éramos em 5 irmãos e não rolava ter, né? Precisa de reflexão. Precisa de Precisa. conexão, porque daqui a pouco vem uma outra coisa. E amanhã todo mundo vai para as festas com RG falsificado. E amanhã tá todo mundo indo fazer alguma coisa e vai indo contra os seus valores e a gente está cedendo por esse social. Só Está que cedendo e arrisco dizer também que a gente está faltando no suporte emocional. Total. Porque eles não estão preparados. É Não. dar feijoada para bebê. Uhum. É dar feijoada. Você dava feijoada para bebê? Isso. Você não dava feijoada para bebezinho. Uhum. Por que a gente está dando coisas para eles que a criança volta dos 8 anos, a criança não pode Não é decidir. capaz de digerir ainda. Não dá para digerir, exatamente. Um celular para 10 anos, com TikTok, é dar feijoada para bebê. Não pode, Adorei, não pode. adorei. Esse é o nosso trocar fraldas. Eu sou a mãe muito chata. O meu filho fala pra mim, ele falou que eu não podia dar exemplos, filhos, só esse. Ele fala que a vida dele seria muito melhor se eu não fosse psicóloga. Educadora. Mas eu escuto também que Não é? seria muito melhor se você não fosse Eu a falo dentista. isso, eu Porque falo hoje de manhã mesmo eu fiz o cheque. Deixa eu ver como é que tá a adaptação desse aparelho. Esse lado aqui, ó, não tá adaptando. Você tá usando? Chamei o outro. Escuta, você passou o fio dental? Então eu falo assim... isso, eu falo, filho, se eu fosse dentista, eu ia olhar mais a sua escovação. É isso. Faz parte. Bom, é amor. Isso Todo é amor. mundo precisa de terapia, não só de roda de amigos, né? Porque tem essa brincadeira, né? Quem tem bons amigos não precisa de terapia. Não concordo, eu acho que o papel dos Roda amigos de amigos é terapeutizável, mas ele não é Isso. autoeducável. Não, porque você escuta todo tipo de conselho, né? Então, É terapêutico, mas não é terapia. isso. Não é terapeutizável, É é terapêutico. Isso. É isso. Então, todo mundo precisa, todas as mulheres precisam, sendo mães, não sendo mães, pais ou não, homens sem ter filhos. Eu vejo que um mundo mais saudável é muito mais importante se a gente tiver essa convicção, souber administrar esses sentimentos bons e ruins, saber que a felicidade e o sorriso, eles vão aparecer e não precisa ser constante, nem deve ser constante, né? A vida é esse complexo todo de todos os sentimentos que existem. E eu queria finalizar aqui, agradecer muito vocês. São assuntos que a gente conseguiria divagar por horas e horas. Obrigada, Tiffany. Adorei, Obrigada, obrigada. Carolina. Obrigada. Espero vê-las novamente com outras pautas Com e certeza, outros pode assuntos. chamar que a gente vem. Com certeza. E eu gostaria de finalizar aqui. Muito obrigada para todo mundo.